O Brasil achava e entendia que não havia racismo. Então, aquela ideia de que, nossa, o Brasil é acolhedor, ou existe uma democracia racial. Então, durante anos, a minha vida inteira, que hoje eu tenho 54 anos, somente muito recente é que nós pudemos começar a discutir essa questão, primeiro, do reconhecimento de que o racismo existe, e segundo, do que ele prejudica e tira chances muito boas de pessoas talentosas e competentes no mercado. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, todo mundo que está ouvindo aqui o Podguge. Estamos hoje aqui em mais um episódio no Podguge de Psi para Psi, hoje com a felicidade de receber a professora Mirti Cruz, que é professora na PUC de São Paulo, e tem aí muitas outras atuações também, que a gente vai ouvir muito sobre. A Mirti, ela trabalha muito com a articulação entre a psicologia e a administração. E, Mirti, é uma honra ter você aqui. Muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, a honra é toda minha. Eu estou muito feliz de te rever. A gente já se encontrou em outros contextos, então hoje vai ser um bate-papo muito especial. Ai, que bom. Mirti, como primeira pergunta, sim, eu queria perguntar um pouco mais sobre o que você está fazendo atualmente, qual tem sido o seu foco, e aí você já apresenta um pouco mais do seu trabalho. Perfeito. Então, hoje eu tenho 4 focos profissionais, né? O grande, digamos assim, o grande tema que eu atuo há muitos anos e continuo atuando de uma forma mais contundente é a liderança feminina, em especial a questão da mulher negra em cargos de alta gestão, cargos de liderança, cargos C-level, porque nós acreditamos que o potencial da mulher negra precisa começar a alcançar degraus mais elevados, para que, com isso, ela consiga, de fato, romper certas barreiras e se consolidar no mercado. Então, esse é meu carro-chefe atualmente. Mas também tem um consultório de psicologia aqui em Perdizes, onde eu atendo casos em geral, mas em especial casos relacionados a mentorias de carreira, mentorias executivas. Tenho também uma empresa na área de gestão de pessoas com serviços de RH, então atuo nesse campo. E aqui na universidade eu estou em processo de transição. Eu estou, recentemente fui convidada para ocupar a cadeira de pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo. Então, Que aqui em primeira mão incrível! para vocês. Vamos assumir no dia 27, 28 agora de novembro, e atualmente eu sou diretora adjunta da FEAPUC São Paulo. Então eu combino, digamos assim, atuações na área social, que é, né, minha área que eu navego com muito amor, a área empresarial, que é uma área que eu também atuo com muito carinho e muito respeito, e a área acadêmica, né? E a gestão acadêmica. Então, assim, é muita coisa, eu costumo dizer que cara, um dia meu é muito louco, juro, é muita coisa e muitos pratinhos para equilibrar, mas a gente vai tentando. Mirti, parabéns pelo novo cargo de pró-reitora. Acho que, enfim, a PUC ganha muito tendo você nesse lugar, porque você tem um pensamento, uma visão, assim, que são poucas pessoas que têm mesmo, né, de papel institucional, tanto de empresas quanto de universidades, assim. Eu espero poder corresponder e fazer um bom trabalho, né? Vontade, dedicação e capacidade de trabalho ali, eu tô seguindo adiante. Então, vamos ver aí mais para frente. Que incrível, que incrível. E bom, destrinchando um pouquinho mais todas essas áreas que você contou, né? Sendo essa primeira que você disse pensando nas mulheres negras no Brasil, como que é isso? Como que você começou esse trabalho? Como quando eu era jovem estudante negra, eu já percebia os percalços e as dificuldades e os entraves no mercado de trabalho. Então, só que esse tema, ele era um tema negado, porque o Brasil achava e entendia que não havia racismo. Então, aquela ideia de que, nossa, o Brasil é acolhedor, ou existe uma democracia racial. Então, durante anos, a minha vida inteira, que hoje eu tenho 54 anos, somente muito recente é que nós pudemos começar a discutir essa questão, primeiro, do reconhecimento de que o racismo existe, e segundo, do que ele prejudica e tira chances muito boas de pessoas
talentosas e competentes no mercado. Então, isso ganha forças nos últimos tempos, assim, eu diria que nos últimos, talvez, 6, 8 anos, é que a gente começa, então, a poder navegar nessa temática de uma forma mais contundente. Porque, vê o que você acha, né? As denúncias do racismo dentro do mercado de trabalho já vêm sendo feitas há muitos anos, mas só mais recentemente que o mercado minimamente começou a ouvir isso, é mais ou menos por aí? Exato. Né, só muito recentemente, a gente diz que pós-George Floyd, né, no caso brasileiro, é fortemente influenciado pelo movimento Vidas Negras Importam, e chegou aqui também nas corporações globais, né? Então, os primeiros trainees exclusivos, né? As primeiras vagas afirmativas para pessoas negras. E aí, isso a gente está falando agora, 2019, 2020, é que a gente começa a ver essa trilha começando a ser feita, né? Ser percorrida aí. Nossa, que importante, né? Esse movimento que foi global mesmo ali em 2020, que você vem vendo esses impactos até hoje, né? Sim, exato. E quais ações assim você tem visto que são importantes das empresas fazerem ou o que ainda é preciso ser feito? Porque o caminho é muito longo, né? O caminho é longo, ele não é linear, ele vai e volta, tem progressos e retrocessos, e muita coisa a ser feita. Na verdade, só pequenos passos foram dados só. Vou dar um exemplo. Esses trainees de ações afirmativas, nos primeiros, eles receberam uma enxurrada de mandados de segurança, né? Mandados de segurança, ações contra, processos na justiça. Então, as empresas, né, dentre elas Magazine Luiza, Bayer e outras, Ambev e outras, começaram a receber muitos processos judiciais em função dos primeiros, né, editais e ações afirmativas. E Meu Deus. hoje é uma coisa que as pessoas discutem em RH, é um tema dentro de RH, né, falar da questão da inclusão, né, das ações afirmativas, mas até então não era, né? Então, há um longo percurso a ser feito. Nós vamos ter agora, 2025, um retrocesso global em função da eleição de Trump, que é um político marcadamente racista, né, supremacista branco. Então, isso vai ser um problema para as pautas raciais. Só que, no entanto, eu também percebo que, na medida em que você encontra uma resistência, você também encontra aqui do outro lado toda uma luta que vai se fortalecer. Então, eu acho que o Trump vai crescer, mas também as pautas vão começar a ficar mais aguerridas. Sim, sim. É um cenário muito desafiador, assim, para dizer o mínimo, porque são, assim, as conquistas, quando a gente vai vendo algumas conquistas, parece que, de repente, fica tudo ameaçado, né? Sim, exato. É muito frágil, na real, é muito frágil, muito incipiente ainda todo esse movimento, né? E, Mirti, e sobre as mulheres negras em especial? Você vê políticas específicas voltadas para mulheres negras? Como que é isso? Temos iniciativas, pequenas políticas, mas só para você ter uma noção, aqui no Brasil, né, das 500 maiores empresas, esse é um dado de uma pesquisa realizada por uma consultoria, e tem uma mulher negra à frente desse movimento, né, mas que identifica, assim, que dessas 500 maiores empresas que produzem riquezas para o país, menos de 0,04% tem ocupação de pessoas negras na alta cúpula, na presidência, CEOs, cargos C-level. Quando você fala em mulheres negras, o percentual é irrisório, a pesquisa nem capta, porque é estatística, né? Então nem capta. É irrelevante. Então não há. A gente conclui o seguinte: não há. Então são pequenas iniciativas, e tem. Agora, um campo que eu sou muito otimista e falo com muito prazer é o campo da tecnologia. A tecnologia hoje é um cenário muito favorável para as mulheres negras, e tem iniciativas, a gente está sempre divulgando ali uma ou outra iniciativa, e eu
eu estou otimista que o campo da tecnologia consiga fazer ali alguma inclusão, algum trabalho assim. Ai, que interessante isso, né? É isso, esse trabalho, que é o seu trabalho também, uma luta coletiva, né? Vai encontrando essas brechas no mercado, em todo o sistema. E como que é isso da tecnologia? Seria, por exemplo, em desenvolvimento de aplicativos, sites, ou trabalhar com a internet? Como que é? É, tudo, porque quando você fala em tecnologia, você tem muitas profissões, muitas carreiras. Vou dar um exemplo da que eu estou mais diretamente ligada, que eu trabalho, que é a área de ciência de dados e inteligência artificial, da qual, né, esse campo de dados, o campo de machine learning, o campo de big data e outras áreas em dados, né, engenharia de dados, engenharia de software, e outros, né? Você tem ali um monte de profissões variadas, né? Área de design, etc., né? E que essas áreas vão acolhendo, vão treinando, vão criando programas específicos para garotas jovens que gostam de programar, que gostam saiu aí um negocinho, que gostam de trabalhar ali com alguma interface tecnológica. Então, eu confio que isso sirva ali de alguma plataforma de decolagem de algumas histórias de sucesso. Ai, que incrível! Até o Google gostou do que você falou, que soltou fogos de artifício. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gujpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. E você vê, então, esse campo da tecnologia com mulheres negras ascendendo, assim, até porque é um mercado novo, né, relativamente. Sim, é um mercado novo, meninas jovens se interessam, então, por exemplo, desenvolvedoras, né, meninas que trabalham no mercado de game, que é um mercado extremamente masculino, né, então furando bolhas, mercado sonoro, de engenharia sonora dentro do campo da tecnologia, a parte de som, nossa, muita coisa legal acontecendo, e são garotas com um pensamento, assim, incrível. Esse ano eu vou dar só um exemplo, né, de uma dessas meninas negras, a Ellen, uma orientanda minha, que desenvolveu uma pesquisa mapeando as mulheres negras em cargos de tecnologia. E a nossa pesquisa ganhou o prêmio de melhor pesquisa de iniciação científica da área de ciência de dados e inteligência artificial. Então, eu fiquei muito honrada, muito feliz pela trajetória dela, uma garota nova, 22 anos, 23, e já com essa trajetória aí brilhante. Ai, que lindo isso, porque é isso. A verdade que a gente sabe é que nunca foi falta de habilidade, nunca foi falta de competência. É uma questão de cercaram todo o racismo, cercou todas as possibilidades mesmo, né? Sim, exato. Então, quando você fala de competências, desenvolvimento de habilidades, né, desenvolvimento de skills, as mulheres negras, elas até se saem, digamos assim, um pouco mais à frente, porque estão tão acostumadas no dia a dia e na luta e nas dificuldades, que questões de resiliência e questões ali de soft skills, elas se dão muito bem. Elas não, nós, né? Eu não sou da área de tecnologia hard falando, mas eu estou ali avizinhando, é uma área que eu tenho uma interseção e admiro muito. Não, que incrível isso. Assim, é uma coisa dura, né? Porque é isso, tem também toda essa discussão de que as mulheres negras precisam até se dedicar 2, 3 vezes mais para chegar a cargos que um homem branco ou uma mulher branca às vezes chega sendo bem mediano ali, né? Porque tem um conceito de uma também jovem pesquisadora americana que ela trabalha a ideia de uma espécie de imposto, uma taxa que a mulher negra tem que pagar para exercer a mesma função que um homem branco, por exemplo, ou mesmo uma mulher branca. Por quê? Ela tem que adicionar serviços extras à sua jornada já difícil. Então, exemplo, a mulher negra, para ascender, além do trabalho daquela função da cadeira na qual ela está sentando, ela tem também que absorver outros trabalhos
para que ela possa conseguir essa licença, como se fosse assim, um imposto pago para trafegar em cargos de alta gestão. E é isso, eu, pessoalmente, como uma mulher negra que transita em cargos de alta gestão, eu sinto isso, né? Eu não posso ser igual a todo mundo, eu não posso ser mediana, não tem como eu ser mediana. Ou eu mostro a minha excelência, ou não chego nem na antessala. Então, é sobre isso, sobre essa taxa, esse imposto do racismo que as mulheres negras pagam para transitar no mesmo espaço que pessoas brancas, homens brancos e tal. E é isso, né? Porque, enfim, e aí você acaba, por exemplo, na sua trajetória, escutando muitas vezes, imagino eu, que você é extraordinária, incrível, e você é, mas também imagino que tenha um custo, né? Isso tem um custo emocional altíssimo para mim. Eu não gosto de receber esse tipo de elogio, porque eu sei o que vem, eu sei o que eu pago, qual o preço que eu pago para isso. Então, eu prefiro um pouco mais de sinceridade no campo, sabe? Quando alguém vem trabalhar comigo e sabe que eu vou dar o meu melhor, mas que também eu vou cobrar, né? Eu vou cobrar, eu também vou fazer o meu papel ali, enfim. E não sou também uma pessoa muito fácil de lidar no mesmo nível. Digamos assim, meus pares que estão nesse nível aqui, eles cortam um dobrado comigo, eles sabem disso. Aqui, né, na base, não. A galera que trabalha comigo gosta de mim, eu adoro eles e a gente se diverte juntos. Então, eu sou muito paciente, né? Ensino, estou ali pegando na mão, mas quem está aqui de igual para igual comigo, eu vou bater forte. E imagino que, enfim, dentro das empresas isso também aconteça, né? Assim, ah, as empresas estão contratando mais pessoas negras, o que é literalmente o mínimo do mínimo a ser feito, mas talvez ao contratar cobre mais ainda dessas pessoas, né? Enfim, tem um trabalho dentro das empresas que também precisa ser feito, né? Não é só colocar as pessoas negras ali e deixar elas ali, É, assim. exato, porque tem todo um trabalho de preparo da equipe, né? Preparo do time que vai receber, dos gestores, sobretudo, da alta cúpula, para entender que não é um favor que está fazendo, não é um favor. Exato, Então, é sobre isso. exatamente. E enfim, escutei muito na PUC também de algumas professoras de que, enfim, pensando, cotas raciais na universidade. Se existem 20% de cotas raciais para pessoas negras, é porque, na verdade, existem 80% de cotas raciais para as pessoas brancas, assim, né? Que o racismo realmente cercou, dominou as pessoas brancas, as empresas, e elas só contratam elas mesmas, e é um ciclo sem fim, assim. Sim, exato, porque a tendência, a gente chama de viés cognitivo ou emocional em RH, mas não é viés, não, é racismo mesmo. Basicamente, assim, a tendência de você contratar o seu espelho, né? Ou seja, se você só tem pessoas brancas, você continuará reproduzindo isso. E daí também vem a importância de terem essa e várias outras dimensões, mas uma das dimensões é da importância de ter pessoas negras nas posições de alta cúpula, né? Como você Sim, disse. exato. E Mirti, e o seu trabalho na universidade, como que ele é? Você é psicóloga, mas dá aula no curso de administração, né? Sim, e outros também. Eu sou uma psicóloga, eu tenho mestrado em psicologia social pela PUC também e um doutorado em antropologia, né, ciências sociais. Então, eu sou originalmente interdisciplinar. Eu atuo e leciono nos cursos de psicologia também, dou aula no curso de psicologia. Atualmente estou com turmas do quarto, quinto anos, supervisão, né, de último ano. Eu dou aula no curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no curso de Serviço Social e no curso de Administração. Então, esse ano de 2024, eu trabalhei nesses cursos. Mas sempre estou trabalhando em cursos novos, gosto disso, porque eu me sinto muito desafiada trabalhando de forma interdisciplinar, porque vejo muito sentido nisso, né? Que a ciência ela não pode ser pensada, ainda mais as humanidades, né? E a tecnologia também ela bebe muito disso. Não podemos pensar apenas naquele pedacinho que nos cabe, é muito, enfim, muito estreito isso.
Nós temos que ampliar essa visão para além das nossas áreas epistemológicas, né? Porque essa mesma é uma noção muito eurocentrada de ciência. Então, se a gente puder pensar num processo de decolonização do conhecimento e da atuação profissional, a gente deve ir para além das nossas fronteiras epistemológicas e dialogar com outras áreas. Nossa, Mirth, isso é muito fundamental, assim, mesmo. Até porque, enfim, se com um dos objetivos, o principal objetivo da ciência é de mudar a realidade, essa realidade é super complexa, vai exigir muitas áreas mesmo do conhecimento para essa transformação, né? Sim, exato. Mas eu imagino que é difícil colocar isso na prática, assim, como que você faz, assim, para ter tantas frentes de trabalho, entender, porque você está ali no curso de serviço social, você acaba entendendo um pouquinho daquele curso, entendendo um pouco do curso de administração, como que é isso? Assim, quando eu prestei o meu concurso aqui na FEA, inclusive eu estou aqui na sala de reuniões da FEA PUC, eu fui contratada para a área de psicologia organizacional. Então, minha área mãe, digamos assim, de nascimento, é a área de psicologia organizacional e a área de RH. Então, eu venho e transito nas cadeiras, nos diferentes subsistemas de RH. Quando eu vou para o serviço social, eu uso a minha frente da psicologia social e do campo da antropologia e das discussões sociais, e consigo trabalhar esse diálogo com eles. Porque também tenho minha atuação social muito forte, tanto aqui nas comunidades Brasilândia e outras, quanto também na Bahia, na Chapada Diamantina. Então, a gente tem aí um trabalho social fortíssimo, né, que sempre existiu, desde 1994, que eu trabalho com a área social. Então, para mim, não é algo difícil, não, é muito tranquilo transitar nessa área. A área, para mim, mais desafiadora, na real, é a psicologia, porque eu acho a psicologia muito hermética, ela é muito fechada em si mesma, então ela é uma área difícil de transitar. A área de ciência de dados e inteligência artificial é a área que eu estou apaixonada. Se existisse, assim, um correspondente de um amor, é essa área. Eu amo esses alunos, eu amo o desafio de pensar muito fora da caixa, de pensar questões, insights e experimentar, materializar coisas que a gente só está aqui na nossa cabeça. Tipo assim, um pensamento muito louco que eu consigo transformá-lo, sabe, trazê-lo à realidade por meio de... Eu vou dar um exemplo. Uma estudante do curso, que acho que ela já até se formou, ela estava trabalhando, desenvolvendo sistemas de inteligência artificial para próteses de crianças amputadas, onde fazia essa conexão entre as ciências, biomedicina, ciência de biomateriais e a inteligência artificial. Ou o garoto tão novinho que está desenvolvendo uma tecnologia com o orientador dele para detectar buracos no asfalto, né, por meio de satélite. Então, eu os vejo todo santo dia pensando em coisas sociais muito importantes. Eles têm essa preocupação em que o trabalho deles traga ali um impacto social relevante. Se eu vejo alguém assim que tem um potencial de transformar o mundo, é essa galera, porque tem muita sede e muita vontade de experimentar o novo. Nossa, que lindo isso. E realmente, esse é o poder da ciência, assim, de transformar vidas plenamente, assim. Sim, E dar exato. uma esperança também, né, nessas gerações que estão vindo. Não largo vocês, não largo vocês. Adoro eles. Ai, que bom. E até recentemente eu estava vendo também na internet de uma cientista queniana, se eu não me engano, que fez uma máquina que transforma o ar em água potável. É uma coisa assim, eu fico abismada e realmente problemas tão graves da nossa sociedade, mas que realmente podem ser contornados se a gente tiver o investimento necessário para isso, né? Por isso a importância de trabalhar as ciências, né, de voltarmos ali também com um incentivo às ciências exatas, à estatística, à matemática, pensamento científico. Eu dou muito valor a isso, assim, sabe? Que a gente
deve estimular nos jovens esse pensamento, porque depois eles conseguem transformar tudo isso em alguma coisa muito concreta, né? Resolver um problema, uma equação, alguma coisa que está ali na realidade. Porque os problemas concretos, eles são também, eles precisam ser, de algum modo, tangibilizados pela própria matemática. A matemática responde a esses problemas. É que a gente não vê dessa forma, mas o que está invisível é o raciocínio matemático também. Ele vai ajudar a construir um algoritmo, construir uma equação que vai ajudar a solucionar um determinado tipo de problema. Vou dar o exemplo do racismo algorítmico, né? Quem alimenta o racismo, que a máquina, o aprendizado de máquina, ela aprende com outras máquinas, né? E quem alimenta a máquina, né, é o ser humano. Então, o viés quem tem é o ser humano que imputa na máquina. Depois, ela, como, né, são muitos humanos racistas e vão imputando dados na rede, é claro que a máquina vai ser racista, é evidente que sim. Agora, se você já trabalha com um time trabalhando no racismo, trabalhando no antirracismo, né, numa perspectiva antirracista, trabalhar com algoritmos antirracistas, você consegue avançar muito nesse sentido. Então, por isso que hoje o meu interesse profissional é migrando cada vez mais para essa área, porque é a área onde eu vejo uma transformação social mais robusta do que ir trabalhando individualmente, sabe? Do ponto de vista político, eu entendo que são áreas que são mais, enfim, impactantes na sociedade. Então, trabalhar na perspectiva da tecnologia antirracista, do algoritmo antirracista, da inteligência artificial antirracista, muito importante. Uau! Nossa, eu não conhecia ainda esses termos especificamente, assim, e parece que é muito potente mesmo, porque seria no sentido também de usar a inteligência artificial para reeducar os humanos, por exemplo. Sim, porque hoje a tomada de decisão, por exemplo, basicamente, nós estamos conferindo à máquina a tomada de decisão, desde escolher o prato que vamos comer, o restaurante, o filme, até o cara que eu vou pegar. Então, tipo assim, como é que é isso, né? A gente confere à máquina um poder de tomada de decisões muito importantes na nossa vida. Então, tudo isso vai, de algum modo, ajudando ali a construir esse elemento de como o racismo vai se potencializando e ganhando plataformas mais difíceis de combater. Então, você tem que trabalhar no bastidor disso. Como construir políticas e práticas de tecnologia éticas e antirracistas, que venham, então, contrapor. Porque enquanto eu durmo, fala assim, aquela história, né, o meme, né, trabalho enquanto eles dormem. Não, enquanto os supremacistas brancos estão trabalhando, eu estou dormindo. Então, não posso me dar esse luxo, entendeu? Não. Mais uma vez o Google tá gostando do que você está falando. Eu amo, você fala uma coisa muito boa, o Google já reforça ali. Ai, Deus. Nossa, sim. E realmente, isso entra numa outra discussão que é muito importante de que nada é neutro, né? Então, a inteligência artificial também não é neutra e precisamos fazer com que ela seja antirracista de fato. Porque as eleições do mundo inteiro estão sendo definidas em função do próprio fake news e outras formas, né, de tecnologia que vão criando realidades paralelas. Então, nós estamos falando de um mundo em que, se você não trabalhar a tecnologia, você realmente não vai conseguir uma eficácia muito forte da sua atuação. Você vai estar ali no seu campo muito limitado, né? Isso é uma discussão muito interessante, assim, que eu nunca tinha nem pensado, eu não tinha entrado em contato nesse campo especificamente da inteligência artificial, assim, nessa luta antirracista, e faz muito sentido, na verdade. E você tem visto um crescimento dessa área também. Muito. Um crescimento exponencial, com grandes atores sociais, pessoas pretas trafegando nessa área com muita desenvoltura. Então, eu tô otimista nesse campo. Eu acho que é um dos poucos campos que me deixa assim bem otimista.
Ai, que interessante, Mirti. Bom, você fala do seu trabalho com tanta paixão, com tanto afeto, que eu imagino que tenham muitas histórias incríveis para você contar, mas será que tem alguma história ou algumas que te marcaram muito ou que, sabe, mudaram sua trajetória para sempre, assim? Sim, a experiência profissional mais impactante que eu tive nos últimos tempos foi ter criado, do nada, do zero, literalmente, um serviço de atendimento à comunidade negra e indígena no âmbito da clínica psicológica da PUC São Paulo. Foi um pedido da própria reitora da instituição, que em 2019, no final do ano, pediu que criasse esse serviço. Então, eu fui começar a pesquisar, e isso antes da pandemia, né? Pesquisar, ver tudo, e montei essa estrutura mínima comigo, trabalhando só, né? Tipo aquela equipe de uma única pessoa, e comecei a rodar. Quando chegou em março, veio a pandemia. Aí eu entrei em desespero. E agora? Como é que vai ser? E como foi, né? Na verdade, nós migramos para o digital, para o online, e esse serviço, em 2020, ele atendeu muita gente. E foi aí que eu comecei a entender o seguinte: o racismo, ele é um forte promotor do sofrimento psíquico. Ele é um agente causador do suicídio ou das tentativas de ideação suicida. O racismo, ele provoca o transtorno de estresse pós-traumático, porque a pessoa está sempre ali rastreando, né, hipervigilante, rastreando os problemas e tal. Então, esse foi o maior desafio. Então, nós rodamos 2020, 2021 inteiro, trabalhando aí 2021, 2022, duas psicólogas já formadas do aprimoramento, elas se somaram, vieram trabalhar comigo, incríveis, a Elizabeth e a Fabiana, e foi incrível. A gente trabalhou com grupos de homens pretos, com um grupo de mulheres pretas e trabalhando atendimentos individuais. O serviço, ele acabou, de um certo modo, ele ficou inativo porque eu assumi a direção adjunta da FEAPUC e eu não conseguia mais conciliar os trabalhos e a responsabilidade de dirigir uma faculdade grande e os atendimentos. Então, por exemplo, tinha dia na pandemia, no auge da pandemia, que eu atendia 15 pessoas por dia. Eu cheguei a atender, por quê? Porque a demanda era muita, a demanda, a necessidade. Eu me lembro que quando teve aquele assassinato de um homem negro no Carrefour, foi no Carrefour, no mercado, muitos gatilhos, o desespero, o pânico tomou conta e muitos, principalmente muitos homens negros procuraram o serviço. Então, esse serviço, ele, para mim, ele mudou minha história, ele mudou minha vida, ele mudou a perspectiva de eu entender a gravidade do racismo, a gravidade de tudo que um racismo pode provocar na vida de um ser humano. Então, foi aí que eu acho que uma chavinha virou dentro de mim e eu me tornei, assim, muito aguerrida. Já era, mas eu acho que isso mudou. Isso mudou minha perspectiva de entender a psicologia antirracista, a importância de práticas e protocolos de atendimentos na área da psicologia e a importância de atender em situações de crise, em situações de calamidade pública, é uma psicologia mais voltada ali para atender socorro, né, pronto-socorro, atender demandas emergenciais, demandas de urgências e emergências. Foi aí que eu fui fazer cursos, capacitações e entender um pouco como trafega nessa área, que às vezes você só tem uma chance, uma única chance para atender uma pessoa. Provavelmente você não vai ter duas. Então, desde então, eu mudei o meu método de trabalho, priorizando mais esse tipo de atendimento, mais emergencial, mais rápido, onde provavelmente eu vou trabalhar uma única sessão e um único atendimento, e é isso. Nossa, Mirth, muito, muito impactante mesmo essa história, até porque é isso, né? Tem também uma dificuldade das pessoas de acessarem a psicologia historicamente, né, mais elitizada, enfim, e como esses serviços, e também a divulgação dessa importância, né, de acolher e de cuidar também da saúde mental de todas as pessoas, né, inclusive pessoas negras, principalmente, né, devido ao sofrimento que o racismo
faz, né, produz, assim. Exato. Então, é bastante. E como esse serviço ele era para pessoas pretas e indígenas, eu comecei a ver que a questão indígena é mais grave, muito mais grave. Eu ouso dizer e afirmo e provo que realmente a questão indígena é muito, muito, muito mais grave, porque há uma questão, um risco de extermínio no sentido muito sensível, muito sensível. A pessoa indígena, o sofrimento psíquico trazido pelo racismo indígena, né, traz ali um componente de que você pode parar de existir enquanto povo, enquanto etnia, porque você tem etnias que estão com números pequeniníssimos de pessoas, etnias desaparecendo, sem contar a violência extrema e a questão de a geolocalização, né, em função de estarem distantes fisicamente. A gente atendia online, então atendia pessoas em outros territórios, né, cheguei a atender pessoas indígenas em territórios muito longe, onde a pessoa viajava 2 horas para fazer a sessão, numa outra cidade. Como era um serviço gratuito, e foi uma época em que a pandemia pegou e matou muitas crianças Yanomamis, matou muitas crianças indígenas em várias etnias, foi uma coisa bem, bem, bem grave, bem triste. Então, eu digo assim, hoje eu sou uma pessoa mais preocupada com o mundo, uma pessoa mais entristecida por entender, e eu vi o mundo um lado muito feio, eu vi um lado muito, muito pesado. Nossa, é muito duro, assim. E como tudo isso, esse racismo estrutural, racismo, né, também interpessoal, tem responsáveis, né? Assim, as pessoas brancas são responsáveis por isso e precisam urgentemente serem responsabilizadas e parar com esse genocídio, com essa violência. É muito surreal, assim, que fazem séculos disso e a luta é muito grande e não para nunca e teve muitas conquistas, mas é, como, né, tocar nessas pessoas que parecem intocáveis e que não são intocáveis, elas serão destituídas do poder eventualmente, esperamos nós. Espero viver para ver isso. Sim, exatamente. E também essa história desse serviço é muito linda, né? Porque eu lembro, eu acho que eu estava na PUC ainda, teve toda aquela mobilização dos estudantes pela Márcia Fica, né? Uma professora negra que os estudantes se mobilizaram, ocuparam a reitoria, ocuparam todo um prédio da PUC, enfim, foi uma luta gigantesca e eu acho que um dos desdobramentos dessa luta toda foi justamente que esse movimento estudantil solicitou esse serviço de atendimento psicológico, né? Sim, exatamente. Então, foi bom você ter lembrado, porque o movimento, né, teve todo um movimento, Márcia Fica, que era a professora Márcia Eurico, que ela era professora do curso de serviço social, enfim, naquela ocasião, ela foi desligada por um contrato emergencial e tal. E os estudantes ocuparam, né, o prédio principal, que é o prédio, a gente chama de prédio novo, e ocuparam a reitoria, ocuparam toda a instituição que parou, literalmente, em função. Foi assim, eu acho que o movimento político mais importante da PUC nos últimos 10 anos, a gente sabe disso. Né? Então, foi por uma pauta racial e o serviço foi uma demanda disso. Né? Hoje, atualmente, era um serviço gratuito, né? Atualmente, o serviço está sob a coordenação da professora Reine, né, que é uma professora negra nova, contratada pela Faculdade de Psicologia, e que está tocando esse serviço muito bem. Então, eu fico feliz, porque eu não consigo mais, né, por conta das atividades que exerço, não consigo mais me dedicar ao serviço, e a Reine está tocando, e isso é maravilhoso. Ai, que bom, fico muito feliz de ouvir. E imagino que tem aí muita demanda ainda, né? Sempre terá. E também acho que uma das últimas perguntas, assim, e você, assim, o que você está planejando para a sua vida nos próximos passos, mas também como que você vê nessa luta toda nos próximos passos? É incrível, porque assim, a minha vida é muito louca, literalmente. Hoje eu não tenho mais família morando em São Paulo, né? Eu tenho minha base aqui,
e minha base na Bahia, né? Tem a minha mãe, meus irmãos, minha família majoritariamente está no sertão da Bahia, e eu tenho que me dividir, então, entre a Bahia, né, São Paulo, Porto, meu filho mora em Portugal, meu filho mais novo estuda na Universidade do Porto, e meu outro filho mais velho que estuda e trabalha em Paris. Então, hoje eu vivo assim, sambando, tentando equilibrar os pratos. Vou para a Bahia ver a minha mãe, da Bahia mesmo já pego um voo para Porto, de Porto já vou para Paris e fico assim tentando equilibrar a minha vida. É uma vida gostosa, mas é muito louca. Tem gente que fala assim, caramba, como que eu vou conseguir dar conta, né? Pois é. Você descansa também, dorme, cochila. Eu descanso, sabe aonde? Eu descanso malhando, pegando ferro, cara. Puxa, eu treino muito. Então, eu sou uma marombeira, estou me tornando agora, em 2024. Amo a academia. Faço treino 7 vezes por semana, é onde eu me desestresso. Gosto também de boxe, de luta, gosto de boxe chinês, né? Sandai, essas lutas assim, eu gosto. É um lado meu agressivo que eu adoro. Uau, maravilhosa, adorei. Olha, Mirth, muito obrigada por essa conversa maravilhosa, deliciosa. Se você quiser falar mais alguma coisa, faltou alguma coisa de comentar, fica à vontade, mas olha, eu te agradeço muito, tenho certeza que todo mundo que ouvir vai ficar muito interessado. Se o pessoal pedir muito também para a gente falar mais sobre inteligência artificial ou sobre algum aspecto, a gente te chama de novo e assim vai. Nossa, eu amei. Agradeço você pelo convite. É uma honra rever você. Estou muito feliz. E, enfim, é só agradecer mesmo e mandar um abraço para cada pessoa que vai ver esse material e dizer que eu estou aí à disposição. Muito obrigada, viu? A gente vai deixar o seu contato também na descrição, caso alguém precise entrar em contato. E eu te agradeço muito. Imagina, querida.